Hoje um dia cheio, a gente já começa aqui com muita informação, muita notícia. Estou aqui com a doutora Arruda Bastos e, obviamente, a gente vai tratar desse assunto absurdo, que é o ataque aos mais médicos. Doutora Arruda Bastos, seja muito bem-vindo. Boa tarde, como vai? Boa tarde, André. Boa tarde a todos os internautas do Brasil Agora, da TV 247. Um prazer estar aqui com você na tarde de hoje para nós conversarmos a respeito de mais uma punição, e agora envolvendo as pessoas que articularam, que iniciaram Mais Médicos. Em 2013, eu era secretário de saúde aqui do Ceará, eu participei de toda a formulação desse programa Mais Médicos, o Alexandre Padilha era o ministro, e tudo mais. Então, é uma coisa assim absurda, quer dizer, você voltar a 2013 para falar de um programa que todos sabem do êxito que ele foi, do que hoje ele representa, 99% do programa Mais Médicos hoje é formado por médicos brasileiros. Na época, nós não tínhamos essa possibilidade, e muitas cidades com dificuldade de ter médicos nos seus programas de atenção básica de saúde, atenção primária, na estratégia de saúde da família. Então, é lamentável o que nós estamos vivendo, mas acho que nós vamos sair, como sempre, mais fortes do que entramos nessa crise. Doutora Arruda, eu começo até pensando, porque qual é o link, né? Porque não tem racionalidade absurda nenhuma você voltar a fazer um ataque em 2013. No programa Mais Médicos, nós temos que agradecer a coragem daqueles técnicos, daqueles profissionais, daqueles gestores que, naquela época, junto com a presidente Dilma, criaram o programa Mais Médicos. Se isso não existisse, nós ainda estaríamos com muita dificuldade na atenção primária. Não tínhamos conseguido reduzir mortalidade infantil, não tínhamos conseguido avançar na vacinação das crianças, que isso com o Bolsonaro ele tentou destruir. Agora nós estamos retomando esse índice de vacinação, não tínhamos conseguido reduzir mortalidade materna e tudo mais. Um programa exitoso, um programa feito internacionalmente, 60 e tantos países na época, e hoje até continuam utilizando médicos formados em Cuba, que são médicos muito preparados na atenção primária à saúde. Eu visitei Cuba várias vezes, quando eu era secretário de saúde aqui do Ceará. Eu passei praticamente 8 anos aqui na Secretaria da Saúde, quando o governador Cid Gomes era o governador. Eu fui vice-presidente do CONAS, eu viajei com o ministro Padilha na época, e agora ministro novamente da Saúde, para visitar a estrutura que Cuba oferecia à sua população, visitar a ELAN, que é a Escola Latino-Americana de Medicina, sediada em Cuba. Então, nós implantamos aqui no estado do Ceará o programa Mais Médicos. Nós aqui no Ceará sediamos o Nordeste. Hoje o Mais Médicos não tem dúvida, tanto que quando o presidente Lula voltou, depois do Bolsonaro tentar acabar com Mais Médicos, e quase acaba mesmo, porque ficou de criar um programa alternativo e não criou, tá certo? Então, muitas cidades sofreram, muitas secretarias de saúde ficaram sem todos os seus profissionais, e o presidente Lula, com a ministra Nízia primeiro, e agora com o ministro Padilha, retomaram todo esse processo. E agora os Estados Unidos vão querer dizer qual é a política de saúde que o Brasil vai usar. Então, não vai ser o SUS, se eles resolveram lá, vão punir quem criou o SUS. Vai voltar, então, a Constituinte de 1988, que eu participei da Conferência Nacional de Saúde, vai voltar a década da ditadura, da reforma sanitária, que nós, na época, eu como estudante, nós lutávamos para ter uma reforma sanitária, para mudar o modelo de saúde na época e criar o SUS, porque isso é uma agressão aos mais médicos, mas também ao Sistema Único de Saúde. Eles não entendem, eles não têm um sistema de saúde. Isso foi demonstrado durante a pandemia. Os Estados Unidos não têm um sistema de saúde, não tem até hoje, cada vez o sistema fica pior. E o Brasil, apesar de tudo, apesar de ter toda a oposição do governo Bolsonaro, todos os ministros negacionistas, o SUS sustentou aqui, e é reconhecido o trabalho que o SUS fez. Todos louvam o Sistema Único de Saúde brasileiro, é exemplo para o mundo. É exemplo para o SUS é nosso, com mais médicos, com mais especialidades, com tudo que o SUS vem cada vez mais crescendo, cada vez mais ampliando a sua atenção à saúde, reduzindo realmente os indicadores, melhorando a qualidade de vida, aumentando a expectativa de vida
dos brasileiros. Então, nós devemos só repudiar, nossa entidade já imediatamente já emitiu uma nota que está nas nossas páginas, inclusive na internet, a Associação Brasileira de Médicos e Médicos da Democracia, e devemos continuar isso, solidários aos que estão sendo agredidos. Mas eu acho que é uma interferência, sim, ao Sistema Único de Saúde, que deu certo, né, doutor? E o que nós temos que dizer é exatamente isso. Esta investida é contra o Sistema Único de Saúde. Isso são das multinacionais da saúde, daquelas pessoas que sempre quiseram privatizar o SUS. Todo brasileiro sabe, quem é o brasileiro que não sabe que aqui é onde se faz mais transplantes, que aqui é onde se tem o tratamento completo na atenção básica, atenção secundária, atenção terciária, que aqui todas as vacinas estão disponíveis no sistema público de saúde totalmente de graça, que aqui nós temos crescido cada vez mais nos atendimentos de urgência e emergência, no SAMU, que está universalizado, não tem isso por fora. Eu criei o Mais Médicos, eu ajudei a criar o Mais Médicos, e daí? Eu criei o Mais Médicos, e daí? O que é que um governo estrangeiro tem a ver com isso? Em 2013, implantei, recebi os médicos, capacitei esses médicos, distribuí esses médicos, apoiei nas entidades que pertencia no Conselho de Saúde, Conselho Nacional e na Secretaria de Saúde do Estado, como outros fizeram a mesma coisa. O que é que vão fazer com a gente? Vão tirar a mesma coisa? Vão tirar o nosso visto? Vão tirar alguma coisa? Fazer outra coisa? Porque em 2013, qual era a nossa... Nós compramos vacina, nós compramos medicamentos de Cuba na época. Por que não foram tocar isso aí? Eu visitei as fábricas de medicamento de Cuba, as fábricas de vacina de Cuba na época, né? Então, alegar que naquela... está contra o bloqueio de Cuba. O que isso tem a ver? Não tem nada a ver. Mas eles têm muito, André, de brasileiros, principalmente dos que estão lá trabalhando contra o Brasil. O Programa Mais Médicos já está sedimentado. E ele está sedimentado porque a sua base foi feita por essas pessoas que agora estão sendo sancionadas pelo governo americano. É uma retórica absurda falar que é o tipo de trabalho, a forma como foi empregado, analogia trabalho escravo, um outro momento, não é? Falar que vai enriquecer o regime cubano, é tanto lugar comum, não é? de ataque à esquerda, mas eu acho que, e o ponto que mais assusta nessa história é porque eu acho que não tem precedentes, né? Eu acho que não há precedentes de revogação de vistos por conta de ações de políticas públicas, que, no fundo, é para trazer o bem comum e coletivo. Não é? É um absurdo. E o que é pior, não é? Interferência internacional ainda. Como se eles estivessem, de alguma forma, descumprindo a Organização Internacional do Trabalho, né? É tudo muito doido, né? Você tem toda a razão, mas vamos só raciocinar. O que é que o governo tanto quer? Interferência no judiciário, quer interferir no sistema de pagamento do Brasil, um sistema que está acreditado, testado cada vez mais, agora vai parcelar o pagamento por PIX. Por que os Estados Unidos é que tem que ditar? Como é que nós vamos fazer os pagamentos? Como é que nós vamos ter saúde? Onde é que nós vamos comprar medicamento? Onde é que os médicos vão trabalhar aqui? Como é que nós vamos formar os médicos? Por quê? Por quê? Quer dizer, não tem, isso é uma coisa incrível. Pena que a gente ainda vê que existem pessoas, inclusive na imprensa, infelizmente, pessoas que apoiam esse tipo de coisa. Tem uma matéria que eu li hoje, dizendo que o menor dos prejuízos é a anistia. O menor dos prejuízos é a anistia? Eu vi um colunista escrever, como é que o menor dos prejuízos é a anistia? Então, qualquer coisa que você fizer daqui para frente, você tem que ser tutelado, você tem que perguntar se pode fazer, tá certo? Então, não existe isso. Não, nós fomos forjados nessa luta democrática. Eu sei que tem muitos jovens que não viveram 64, que não viveram aquele período. Eu fui formado na luta contra a ditadura. Eu entrei na minha faculdade de medicina em 74, no auge da ditadura. Me formei em 79, ainda era ditadura. Na época não tinha SUS, porque o SUS só surgiu em 88. Né? Então, as pessoas precisam saber história, precisam saber como era na época. Ditadura era aquela de 64 até 85, aquele que era ditadura. Hoje nós não temos ditadura no Brasil, quer dizer, querer dizer que o Brasil não respeita direitos humanos.
Como é que o Brasil não respeita direitos humanos? Nós devemos defender o nosso sistema de saúde, porque isso é só uma parte. Daqui a pouco vão inventar outra coisa com relação à SUS. Vão inventar alguma outra artimanha para punir alguém. Vão querer punir, talvez, o ministro, ou vão me punir aqui no Ceará, porque eu fiz parte dessa implantação. Né? Então, é uma coisa... como eu falei no início, você voltar a 2013. Em 2013 já estão aí, passou mais de 12 anos depois, né? Requentar uma matéria, né? Requentar algo tão fora, né, da nossa... Pois é, não tem cabimento, né? Como na época ninguém falou nada a respeito, na época não teve nenhum país estrangeiro, nem da Europa, nem da América do Sul, nem mesmo os norte-americanos, que tenham levantado nada. Pelo contrário, o governo americano, na época, inclusive apoiou, porque através da OPAS, através de articulação com a própria Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial da Saúde defendeu o programa. Os contratos eram todos feitos com a Organização Mundial de Saúde, através da Organização Pan-Americana de Saúde, então não tinha nada por baixo dos panos, nada ilegal. Né? Não, e mais, né? Duvido que algum município que seja beneficiado pelos Mais Médicos vai querer abrir mão. Pois é. Não, e outra coisa. Olha os dados que eu tenho, André. Hoje, 93% dos médicos do programa Mais Médicos são brasileiros. Nós temos aproximadamente, mais ou menos, 63 milhões, são milhões. Temos 45 mil inscritos nesse programa, 45 mil médicos inscritos nesse programa. Então, eu tenho um programa irreversível, né? Então, isso aí é como eu falei, requentar uma coisa de 2013 para tentar justificar mais essa... Como se isso fosse somar com o que está existindo com os ministros do Supremo, isso vai existir com algum outro, para que as pessoas tenham medo, receio. Como é que eu vou ter receio de ter um visto bloqueado ou alguma coisa desse tipo? Não quer que eu vá lá, eu não vou, eu não tenho nem interesse em ir. Meu visto está igual o do Moraes, está com 3 anos que o meu está vencido e eu nem fui atrás de renovar, tá certo? Então, não e como se fizesse questão também, né, doutor? Assim, eles são tão pequenos, né, nessa relação. Pequenos, né? E outra coisa, isso passa. Ó, né, André? Isso passa. Nós já vivemos muita coisa também no Brasil, isso passa. Nós passamos pelo governo Bolsonaro, passa. Esse governo americano vai passar. O que nós não podemos nesse período em que ele está, nós deixarmos que eles tomem conta do Brasil, que fira a nossa soberania, exato, que mexa no SUS, que mexa no PIX, que mexa no Supremo, que mexa Isso aí nós não podemos permitir, porque tudo passa, e eu acho que quem resistir, tá certo? A esse momento de dificuldade, vai engrandecer tanto a sua biografia, como vai engrandecer o Brasil. O que nós estamos aqui defendendo é a soberania. Quem for atacado por um governo brasileiro, um governo estrangeiro, qualquer que seja, ou na saúde, ou na justiça, ou no executivo, ou no legislativo, qualquer punição em qualquer esfera de governo, e até um indivíduo que já participou do governo e continuou o seu trabalho em outra área. Então, nós devemos, a palavra certa é resistir. É claro que nós queremos ter relação com os Estados Unidos, queremos vender nossos produtos para lá, queremos comprar. SUS é vida. Doutor, muitíssimo obrigada e até a próxima. Eu que agradeço, e só um recadozinho para aqueles colegas médicos e estudantes de medicina, que a nossa entidade tem crescido muito, é a Associação Brasileira de Médicos e Médico-Democracia. Só acessar nossas páginas, ver todas as notas, a nossa atividade. Temos, inclusive, uma Assembleia Geral agora no fim deste mês, e nós estamos abertos para recebê-los todos na nossa entidade como filiados e formar conosco a luta a favor do SUS, a favor da democracia brasileira. Muito obrigada, doutora Arruda. Até a próxima.